Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa, boa tarde. Com quem fala, por gentileza? Boa tarde, Aline. Meu nome é Catiele. Quando a gente ficou sabendo do CBD, que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis sativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. A Anne foi um bebê super planejado. Nós planejamos essa gravidez desde que a primeira tinha nascido, a gente já estava planejando a segunda. Então, a Anne nasceu, nós ficamos assim, extremamente felizes, mas eu notei que ela tinha um olhar diferente. E não daqueles momentos de mãe e filha que você está vendo o seu bebê novinho ali, sabe, sentindo o cheirinho assim, que eu estava com ela no colo, assim, nos braços, quando ela fez a primeira convulsão. E foi realmente um misto de sentimento de pavor com descrença, porque não era possível aquilo que está acontecendo comigo, com a minha filha, com a minha família. Não era uma coisa real, sabe? Ela não se mexia, ela não sorria. Ela era uma bonequinha bem quietinha, inerte ali. Com 3 anos, ela conseguiu andar, ficar em pé e trocar os passinhos de forma, assim, eficiente. E, assim, foi um momento muito importante pra gente, porque, enfim, ela tinha 3 anos, ela estava andando, sabe? Foi um momento de muita alegria, esse período. Mas logo após isso, ela começou a desenvolver algumas crises mais fortes. E, em decorrência da síndrome, tanto da síndrome quanto das crises, ela começou a perder. Até que em 4 meses ela perdeu tudo que ela tinha conseguido em 3 anos. Eu acho que esse foi um dos momentos mais tristes das nossas vidas. Mas mesmo assim, mesmo com essa tristeza toda, a gente nunca perdeu a esperança de um dia ela ganhar novamente as suas habilidades, né? E foi exatamente essa esperança que moveu a gente de revirar o mundo atrás de alguma coisa que pudesse ajudar. E o que nós conseguimos encontrar foi o CBD. A imagem que é passada pra gente desde que eu era criança é que isso é uma droga, e sendo uma droga você não pode chegar perto porque é do mal. Era essa a imagem que eu tinha. Quando você já tentou de tudo e não resolveu, uma possibilidade de, olha, isso de repente pode ajudar, acaba com qualquer preconceito. Mesmo sabendo que é uma coisa que teoricamente é do mal. Eu não acreditava no início e realmente a consequência, a reação do uso foi muito positiva. Já vai passar, né? Já vai passar. Ó, forte e corajosa. Tá? Forte e corajosa. Já vai passar. Pronto, forte e corajosa. Vai passar. Mais sábio. Mais sábio. Mais sábio.
A convulsão é uma coisa que quem vê pela primeira vez acha que a pessoa está morrendo. Então, a sensação das mães é uma sensação de morte iminente a cada crise que ela tem. Em 2013, nós estávamos preocupados que a gente não conseguia passar para o médico o sentimento da quantidade de crises que a gente estava tendo. A gente apresentava números, mas acho que o número não representava de fato. Então nós bolamos um gráfico que dava um visual, mais ou menos a distribuição ao longo do dia das crises e uma percepção também ao longo... semana a semana e ao longo dos meses. Então aqui, por exemplo, um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente a quantidade é muito agressiva. E em novembro, as crises realmente continuaram fortes, até que no dia 11/11 nós demos a primeira dose do canabidiol. Demorou ainda um tempo, né, fazer o efeito, mas a gente já percebia que começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente. De 60 para 19. Na sequência, em dezembro, a Anne ainda teve algumas infecções, ela ficou um pouquinho doente, mas mesmo assim havia um comportamento, uma redução do número de crises. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, né? Porque já na segunda semana de janeiro praticamente zerou as crises. Então, assim, mesmo com infecção, mesmo com dor de garganta, ela não apresentava mais crises convulsivas. Agora, em início de fevereiro, o remédio acabou, o canabidiol terminou e ela começou progressivamente, novamente, a ter as crises, aumentar a quantidade de crises por semana. Desespero, né? Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Para a gente é uma luta muito delicada, porque assim, a gente tem consciência hoje de que esse produto ele é positivo, ele faz bem, mas qualquer coisa que a gente venha falar, qualquer movimento que a gente venha fazer, vai mexer com valores morais. Uma criança tem uma doença rara que provoca muitas convulsões. Só um remédio funciona, mas é ilegal no Brasil porque é derivado da maconha. Se você fosse a mãe ou pai da menina, importaria o remédio mesmo assim? Um casal brasileiro decidiu que faria exatamente isso. E um documentário conta a história deles. No dia 15 de janeiro, uma pessoa me ligou, um rapaz chamado Tarso. Foi o primeiro contato que a gente teve com ele. E querendo informações sobre o canabidiol, informações sobre o uso, como que estava sendo pra gente, como é que a gente estava fazendo. A intenção dele era fazer uma reportagem, né? E eu fiquei muito feliz quando ele ligou, porque era alguém ouvindo nosso pedido. A maconha medicinal era o assunto que estava soterrado e escondido nas entrelinhas. Era uma realidade sobre a qual ninguém falava, sobre a qual muito pouca gente conhecia, e extremamente importante. E foi apurando para escrever essa reportagem que eu conheci a história da Catiele e da Anne. Na semana da entrevista, ela tinha tido 3 convulsões, saindo de 60. Então, esse resultado já era tão incrível que justificaria qualquer coisa para esse remédio continuar sendo fornecido para a criança. E, no entanto, ela era proibida de fazer isso. Cara, aí dá aquele sentimento assim de revolta, né? Cara, eu não acredito, isso é um atraso. Ela estava de peito aberto e ela estava a fim de brigar. Ela estava a fim de luta. Depois que saiu a reportagem, ele entrou em contato de novo e propondo a gente fazer um curta. E nós topamos na hora, assim. Falou, claro, Tarso, acho que vai ser muito bacana. E eu fiquei com uma dor de barriga terrível. E quando a equipe chegou, começou a desmontar um monte de equipamento, a gente começou a ficar animado com aquilo e gravamos durante 2 dias. O vídeo foi editado e lançado. E a repercussão foi imediata. Para informar, para chamar atenção,
para mobilizar as pessoas, para gerar uma discussão sobre o assunto que até então é um tabu. Sempre estranhei como é que essa discussão, que já vem acontecendo em muitos outros países, levou tanto tempo para chegar no Brasil. Veio o Fantástico, veio a Fátima Bernardes, veio a CBN, várias revistas, vários jornais querendo saber a história, querendo publicar. E isso foi de uma ajuda enorme. O coração está batendo forte. Vou pedir então para vocês entrarem. Olá. Na quinta-feira houve o lançamento do vídeo em São Paulo. No domingo, o Fantástico apresentou a reportagem. E na segunda, o advogado estava entrando com a ação. Eu acredito que com isso, com essa exposição toda na mídia e com esse caminho trilhado, vai ficar bem mais fácil. As portas já se abriram. Agora é só entrar. Sabe? E que tinham benefícios com isso e que dependiam disso. Deixou de ser o canabidiol para a Anne. Começou a ser a maconha medicinal como tratamento para várias outras coisas que ninguém quer falar. Mas o THC ele é importantíssimo para quem está fazendo quimioterapia, para quem sofre de dor crônica. Tem um leque enorme de coisas de doenças que podem ser tratadas com maconha medicinal. Tudo que foi modificado um dia foi enfrentado. E se a gente não enfrentar, a gente nunca vai modificar nada. Anne, vamos tomar um remedinho? Vamos tomar um remedinho, vamos. Você vai ajudar o papai? Vai ajudar? Ajuda o papai. Hoje a Anne comunica com a gente, né? Ela conversa, ela tá presente. Minha princesa, cadê? Ai. A vida da Anne mudou muito. E a da família foi junto. A alegria voltou para casa. Hoje ela tá dando gargalhada. Meu Deus, a Anne tá dando gargalhada. Quando eu fiz barulho, ela olhou. Essas são as nossas reações hoje. Hoje esse é o nosso vocabulário. Hoje ela te mostra claramente quando ela tá feliz, quando ela tá triste. E é muita coisa. Tudo isso que ela tá fazendo é realmente incrível. Vale a pena qualquer tentativa de ajudar, qualquer tentativa de amenizar o sofrimento dessas pessoas, das famílias, dos nossos filhos. Porque só quem vive a situação sabe como é difícil. Então, assim, cada vez que eu recebo uma mensagem dizendo que conseguiu trazer de alguma forma, seja traficando, seja com autorização da Anvisa, e informando que o filho está melhor, que diminuiu o número das convulsões, que o filho voltou a sorrir, que a criança está andando, que a gente sabe que qualquer ganho, qualquer coisinha que as crianças façam é uma explosão de alegria nessa casa. O nosso desejo é que isso vá rápido, porque o tempo nosso não é o tempo político. Então a gente quer que acelere, mas uma coisa é fato, podemos deixar com toda clareza registrado, não tem mais volta. Gostaria de ver as pessoas tendo livre-arbítrio para escolher com o que elas querem se tratar. É isso que eu espero para o futuro.